Você já tentou de tudo para clarear as manchas do seu rosto, mas elas insistem em voltar? Já sentiu aquela frustração ao olhar no espelho e perceber que, mesmo usando os melhores produtos, as manchas só pioram? Como se a sua pele não estivesse ouvindo seus esforços. A verdade é que muitas pessoas estão alimentando o próprio melasma sem perceber. São hábitos pequenos, rotinas automáticas que parecem inofensivas, mas que, dia após dia, estão agravando as manchas, em silêncio. Eu sou o Dr. Ricardo Marino, dermatologista com 20 anos de experiência, e o que vou te mostrar hoje é algo que vejo todos os dias no consultório. Mulheres que se cuidam, que seguem tratamentos, que aplicam protetor solar, mas que continuam sofrendo com o melasma simplesmente porque não foram orientadas sobre o que realmente está sabotando seus resultados. E tudo começa por uma ideia equivocada, a de que o sol da manhã é inofensivo. Essa crença é comum, mas extremamente perigosa. A radiação UVA, que é a principal responsável pela ativação das manchas, está presente com a mesma intensidade desde o nascer até o pôr do sol. Ou seja, aquela caminhada às 8 horas da manhã, aquele café na varanda, aquela volta rápida com o cachorro sem proteção solar, tudo isso está contribuindo para que o melasma se torne mais profundo, mais escuro e mais difícil de tratar. E mesmo quando o protetor solar entra na rotina, outro erro acontece. Ele é aplicado uma única vez no dia, geralmente pela manhã, como se isso bastasse. Mas a verdade é que o filtro solar tem tempo de ação limitado. Ele precisa ser reaplicado a cada 2 ou 3 horas para continuar oferecendo proteção real. E isso é especialmente importante quando se considera que a luz visível, aquela emitida por telas de celular, computadores e até lâmpadas, também influencia na piora das manchas. Enquanto isso, silenciosamente, outro fator continua agindo no corpo: os hormônios. Muitos anticoncepcionais e terapias de reposição hormonal aumentam a produção de estrogênio, que, por sua vez, estimula os melanócitos, as células que produzem a pigmentação da pele. Resultado: mais melanina, mais manchas. E isso pode acontecer mesmo com o uso correto de protetor e sem exposição solar intensa. O desequilíbrio hormonal interno, quando não tratado ou monitorado corretamente, é um dos grandes vilões silenciosos do melasma. E há ainda um comportamento muito comum que piora tudo: o uso de cosméticos inadequados, sem orientação profissional. Produtos que contêm ácidos, esfoliantes ou até mesmo concentrações elevadas de vitamina C são poderosos aliados quando usados da forma certa, no momento certo. Mas quando aplicados durante o dia ou em peles sensibilizadas, eles causam irritação e aumentam a inflamação. O resultado disso é o famoso efeito rebote. A pele tenta se proteger da agressão produzindo ainda mais melanina. E aqui está um dos maiores segredos que poucas pessoas sabem. O melasma é, na essência, uma inflamação. E toda inflamação ativa as células que pigmentam a pele. Por isso, qualquer estímulo agressivo, por menor que seja, pode ser o gatilho para uma nova crise. Não é sobre tratar apenas a mancha, é sobre tratar o terreno, o ambiente inflamatório que permite que ela exista. Esses hábitos, mesmo que pareçam inofensivos, são como pequenas gotas que alimentam um balde. E quando esse balde transborda, o que vemos na superfície da pele é o melasma em sua forma mais resistente. Mas tudo começa nos bastidores, onde poucos olham. E é por isso que compreender essas armadilhas do dia a dia pode ser o primeiro passo para um tratamento realmente eficaz. Agora imagine o seguinte: você está cuidando da pele, fazendo tudo o que ouviu dizer que é certo, mas ao mesmo tempo está adoçando o seu café com açúcar refinado, comendo pães brancos no café da manhã e tomando aquele suco industrializado à tarde. Sem perceber, está provocando um verdadeiro incêndio silencioso dentro do seu corpo. E o melasma, mais do que uma simples mancha, é alimentado por esse processo inflamatório. Pouca gente sabe que a alimentação tem um impacto direto na pigmentação da pele. O excesso de açúcar e carboidratos refinados aumenta a inflamação sistêmica, desregula os hormônios e prejudica a saúde intestinal, que está diretamente ligada ao equilíbrio da pele. Quando você consome esses alimentos com frequência,
está estimulando, sem saber, uma cascata de reações que inflamam o organismo como um todo, inclusive a pele. E esse ambiente interno inflamado se torna fértil para o avanço do melasma. Além disso, outro hábito comum que passa despercebido é o estresse crônico. Você pode estar em casa, tranquila por fora, mas por dentro, o corpo está em alerta constante. O estresse aumenta o cortisol, um hormônio que, quando elevado por muito tempo, desregula todo o eixo hormonal, estimula a produção de radicais livres e, novamente, agrava a inflamação. É como se o seu corpo estivesse em um campo de batalha invisível, e a pele, sensível como é, responde com manchas. A tensão emocional, a ansiedade reprimida, o sono de má qualidade, tudo isso cria um terreno propício para que o melasma floresça. É por isso que muitas vezes, mesmo com os melhores produtos do mercado, a pele não melhora, porque a raiz do problema não está sendo tratada. O tratamento começa no emocional, na forma como você lida com as pressões do dia, com as cobranças, com o ritmo que impõe a si mesma. E como se não bastasse, o uso incorreto de maquiagem também pode estar sabotando sua pele. Produtos que obstruem os poros, bases pesadas que não são retiradas corretamente à noite, ou até o simples hábito de dormir com resíduos de maquiagem. Tudo isso contribui para o acúmulo de toxinas na pele e para a irritação contínua da barreira cutânea. A pele com melasma é como um solo sensível. Qualquer sobrecarga pode fazer com que ela reaja com ainda mais pigmentação. Mesmo os pincéis e esponjas de maquiagem, quando mal higienizados, carregam fungos e bactérias que irritam a pele diariamente, de forma imperceptível. Essa inflamação constante e discreta pode parecer insignificante, mas para uma pele já predisposta à hiperpigmentação, é um prato cheio. O mais cruel de tudo isso é que esses hábitos fazem parte da rotina. São automáticos. Estão presentes no dia a dia de milhares de pessoas que sequer imaginam que estão reforçando o problema que mais desejam resolver. E isso é profundamente doloroso, porque quando você não sabe o que está fazendo de errado, sente que está perdendo o controle sobre si mesma. E é exatamente esse sentimento de impotência que mais vejo refletido nos olhos das pacientes que me procuram. Não é só sobre aparência, é sobre autoestima, sobre identidade, sobre confiança. Mas a boa notícia é que, ao identificar esses vilões invisíveis, você recupera o poder sobre o próprio corpo, começa a entender que o tratamento não se resume a um creme ou a uma consulta. Ele começa em cada escolha, em cada gesto, em cada nova consciência que você leva para a sua rotina. A partir do momento em que você compreende como cada hábito está conectado ao avanço do melasma, começa a enxergar sua rotina com novos olhos. E isso é transformador. É como acender a luz num quarto escuro. Você deixa de andar às cegas, tropeçando, e passa a caminhar com segurança. O melasma pode até não desaparecer do dia para a noite, mas quando você remove os gatilhos que o alimentam, dá à sua pele a chance real de se regenerar. Pequenas atitudes fazem uma diferença imensa. Comece a observar o que você consome pela manhã. Evite picos de açúcar logo ao acordar e prefira alimentos que reduzam a inflamação, como frutas vermelhas, sementes, vegetais escuros e fontes saudáveis de gordura, como o azeite e o abacate. Invista em alimentos antioxidantes. Eles ajudam a neutralizar os radicais livres que provocam o estresse oxidativo na pele. Mantenha o intestino funcionando bem. Parece um detalhe distante do rosto, mas a flora intestinal saudável é um dos pilares para o equilíbrio hormonal e imunológico. Quando o intestino está desregulado, a inflamação toma conta. E adivinha qual é um dos primeiros lugares onde isso aparece? No rosto. A qualidade do sono também é um fator decisivo. Dormir mal compromete a regeneração celular, desequilibra os hormônios e mantém o corpo em estado de alerta. É durante o sono profundo que o organismo se cura, equilibra, se fortalece. E a sua pele sente isso. Por isso, crie um ritual noturno. Evite telas antes de deitar, reduza estímulos e permita que seu corpo descanse de verdade. E nunca subestime o impacto da mente sobre a pele. Emoções reprimidas, excesso de cobrança, ansiedade constante, tudo isso se expressa na pele de forma muito mais intensa do que se imagina.
Busque momentos de prazer, respiração consciente, meditação, movimento. Cuide da sua saúde emocional com o mesmo carinho que cuida da aparência, porque, no fim, são as emoções que comandam os hormônios, e são os hormônios que comandam a pele. Além disso, comece a tratar a sua pele com mais gentileza. Evite esfoliações agressivas, limpezas excessivas, produtos com álcool ou fragrâncias sintéticas. Foque em fortalecer a barreira cutânea com hidratantes calmantes, ativos antioxidantes e, principalmente, fotoproteção de qualidade. Reaplique o filtro solar ao longo do dia e, se puder, opte por fórmulas com cor. Elas oferecem uma proteção ainda maior contra a luz visível. E, acima de tudo, procure um dermatologista de confiança. O melasma é um desafio real, mas existe um caminho para o controle, e ele começa pelo conhecimento. Nenhuma pele responde bem à confusão. Ela precisa de rotina, de constância, de equilíbrio. O melasma não define quem você é. Ele não tira sua beleza, sua inteligência, sua luz. Mas ele pode sim ser um alerta, um chamado do seu corpo para que você desacelere, observe, escute e transforme. Com o cuidado certo, com informação de verdade, com escolhas conscientes, você pode sim clarear essas manchas. Mas mais importante do que isso, você pode se reconectar com a sua própria pele de forma mais amorosa, paciente e verdadeira. E é isso que desejo para você a partir de agora. Menos julgamento, mais entendimento, menos guerra com o espelho, mais cuidado com quem está por trás dele.